Olá, eu sou Cíntia Dias, coordenadora de comunicação institucional da Ecovias Capixaba. E eu sou Maíra Mendonça, analista de comunicação da Ecovias Capixaba. E nesse episódio do podcast Novos Caminhos, a gente vai tratar de um tema fundamental para quem vive, trabalha e trafega pela BR-101, a preservação da fauna silvestre, mais especificamente do Programa de Conservação dos Grandes Herbívoros, que vai ser implantado no Complexo Ambiental de Soretama e Linhares. Mas daqui a pouco vocês vão saber mais sobre isso. Vamos entender melhor, e quem vai ajudar a gente a falar sobre esse assunto é a Andressa Gatti, que é diretora executiva do Instituto Protapir, e a Graziele Pena, que faz parte da equipe de sustentabilidade da Ecovias Capixaba. Meninas, sejam muito bem-vindas e para a gente começar, eu vou pedir que vocês se apresentem. Bom, muito obrigada, fico muito feliz em estar aqui. Me chamo Graziele Pena, eu sou analista de sustentabilidade na Ecovias Capixaba, né? Atualmente eu trabalho com interface, né, com os órgãos ambientais, no licenciamento e nas iniciativas de conservação da biodiversidade também. Eu sou Andressa Gatti, sou diretora executiva do Instituto Protapir para a Biodiversidade. Eu sou doutora em Biologia Animal e estudo sobre ecologia e conservação das antas e outros grandes mamíferos há mais de 20 anos, na verdade. Pouquinho tempo, né? Então, vamos começar com você, Andressa. Conta um pouquinho pra gente como surgiu o Instituto Protapir, o que ele faz e como é que ele dialoga com esse programa que vai ser lançado em breve. É uma história um pouco longa, alguns detalhes. É aquela história, vamos bater um papo, né? Sim. Para outros episódios também, mas o meu envolvimento com a conservação de grandes mamíferos começou na década de 90, em 99, mais ou menos. Mas o meu trabalho de conservação, né, de pesquisa e conservação das antas, começou em 2005. E depois ele foi evoluindo até que a gente conseguiu implementar, de fato, o programa Protapir, que surgiu como programa de conservação das antas no Espírito Santo, em 2011. E aí, desde então, né, um grupo muito multidisciplinar, envolvendo biólogos, médicos veterinários, cientistas sociais, gestores ambientais. Desde então, a gente iniciou esse programa focado no maior mamífero que a gente tem no Brasil e na América do Sul. Então, a gente começou a trazer informações sobre ecologia, saúde, genética. E como a anta é um grande mamífero, outras informações de outros mamíferos a gente também conseguiu compilar. Então, ao longo do tempo, de 2011, depois a gente acabou incluindo queixadas, catetos, veados, que são os mamíferos que a gente chama de ungulados, como as antas, que têm cascos, então as unhas são cobertas por cascos, daí vem o nome ungulados. E em 2021, nós criamos o Instituto Protapir para a Biodiversidade. Então, é um instituto que vem de uma base sólida de pesquisa, né, ao longo do tempo, que o principal foco é conectar as pessoas, a ciência, a natureza, articulação com diferentes atores no território, e que isso expanda para a conservação da espécie e das outras espécies também em nível nacional e mundial. Andressa, então só para a galera que está assistindo ficar bem claro na cabeça, assim, quando a gente está falando de ungulados, que é um termo que a gente pode ouvir por aí eventualmente, a gente está falando desses grandes herbívoros que têm cascos. Exatamente, nas unhas, que são os nativos, né, que ocorrem na natureza, então as antas, queixadas e catetos, que são os que a gente conhece como porcos do mato, mas eles não são porcos. E os veados. Entendi. E nesse projeto especificamente, a gente está falando da conservação das antas e das queixadas. Então, eu queria justamente que a gente falasse um pouco mais profundamente sobre a importância dessas espécies. A anta, por exemplo, você já deu um spoiler, que é o maior mamífero que a gente tem, mas é peça-chave, né, para o equilíbrio do ecossistema ali. É a jardineira, né? Ela é a jardineira. Nós estamos lidando com dois grandes construtores, eu posso por assim dizer, né? A anta, ela é a jardineira das florestas, mas não só isso. Ela indica, assim como a queixada,
elas indicam a saúde da floresta. Então, a anta, vou começar por ela, né? É de grande peso, gigante. Gigante em todos os aspectos, né? É uma espécie ameaçada de extinção. É importante a gente iniciar a conversa falando sobre isso. Então, ela é uma espécie ameaçada nacionalmente, mundialmente e no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, ela tem o mais alto nível de ameaça. Ela está criticamente em perigo. Porque só ocorre nessa região de Soretama e Linhares e depois uma reserva em Pinheiros, uma reserva biológica, também do ICMBio. Então, a gente está lidando com um gigante, tanto em termos de funcionalidade, ou seja, da importância dela nas florestas. Ela planta árvores, então ela come quilos e mais quilos de frutos e outras partes vegetais também. Então, são frutos, muitas vezes, que têm grandes sementes, né? São frutos grandes, com grandes sementes, que só ela consegue engolir, por assim dizer, né? Vulgarmente falando. Então, só ela consegue engolir. Outros mamíferos, aves, também dispersam sementes brilhantemente. Mas a gente fala que a anta faz uma mágica, né? Como ela anda muito pela paisagem, é um grande mamífero, precisa se deslocar muito. Quando eu falo grande, é grande mesmo, chega a 250 quilos. Então, quando imagina um animal como esse andando pela floresta e comendo, e por onde ela anda, ela dispersa sementes através do cocô. Já com adubo, né? Já vem adubado. Já vem preparado, capsulada. É um adubo supernatural, rico em nitrogênio, que é muito importante. Então, uma vez que as antas andam muito na paisagem, elas recuperam áreas degradadas também. Então, a importância delas na paisagem, na floresta, de manter a floresta viva, em pé, é totalmente imprescindível. E aí vem as queixadas. Eu posso falar delas já? Claro! A gente fala que a dona anta e seus amigos da floresta. As queixadas são mamíferos fantásticos, porque são conhecidas como engenheiras do ecossistema. Estou falando, jardineira. Tem a jardineira e a engenheira, então. Tudo na floresta, né? E elas, ao contrário das antas, que são bichos, animais solitários, você vai encontrar em pares, com filhote, que, aliás, é lindo, todo camufladinho, listradinho. Uma melancia. Se você pensar, né, numa melancia, colocar uma trombinha, uma caudinha pequena... uma antinha. É uma antinha, é uma mini antinha. As queixadas, elas vivem em bandos. E bandos numerosos. Na Mata Atlântica, não tão mais numerosos assim como na região amazônica. Então, uma espécie que foi muito caçada, ainda é muito caçada. Então, os grupos, as populações foram diminuindo. Mas por que ela é engenheira, né, do ecossistema? Imagina mais centenas de indivíduos. 30, 50, 100 indivíduos andando pela floresta. Aquele barulho, eles vão andando e fuçando. Então, eles fazem um pequeno caos na floresta. E aí, quando eles tiram vegetação, dispersam sementes, predam sementes, criam espaços, né, aberturas na floresta, por exemplo. Algumas poças se formam quando chove. Anfíbios, né, sapos, rãs, pererecas podem ficar ali. E aí a gente tem reprodução dessas espécies. Insetos, quando eles removem também a terra, algumas aves vêm, que são aves insetívoras, que a gente chama, e consomem esses insetos. Então, eles constroem e reconstroem a floresta, o chão da floresta, e a copa, depois que as árvores crescem, o tempo inteiro. Então, vocês imaginem o quanto de queixada não tinha no passado. Dá um exemplo de queixada para ficar mais claro assim, para o público. Como eles um são? Um animal que a gente conheça, que a gente possa classificar como queixada. É parecido com Parece um porco, um porco, mas não é um porco. Vamos pensar no porco doméstico. Ele tem um focinhozinho, Tem dá uma aquele lembrada. focinho de tomada que a gente fala de porco, mas ele tem muitos pelos escuros, longos, bem grossos. A queixada tem uma marca que é característica, que é uma mancha branca aqui no pescoço. No papinho, aqui né? é bem evidente. E eles fazem um som que é muito característico. Eles batem os dentes.
Então, as pessoas têm muito medo quando elas entram na mata, que elas começam a ouvir queixada para cá, queixada para lá, porque quer dizer que eles estão próximos, mas é um mecanismo de defesa também. Ah, sim. Então, as queixadas, elas pesam mais ou menos uns 30, 40 quilos. Bem menores que menores. Uma anta pesa 300 quilos. Uma queixada pesa em torno de 40, 30, 40 quilos. Uma anta pode medir até 2 metros de comprimento. A queixada, 60 centímetros. Então, em termos... Estou fazendo uma comparação para as pessoas entenderem também. Ela não é tão alta, é um animal, né, que agora fica difícil, eu ia falar na minha altura. Mas ela é um animal uns 50, 60 centímetros também de altura, às vezes 40, depende do animal, né, gente? Assim como nós. Sim. As antas é quase 1,10 m de altura. Nossa. As fêmeas das antas são maiores, né, bem maiores do que um pouco maiores do que os machos. Olha. As queixadas, né, fêmeas e machos, assim como as antas, macho e fêmea, não tem essa diferença entre sexo, assim, macho e fêmea. A gente não consegue ver essa diferença. Entendi. Então, queixadas e antas são o que a gente chama dos grandes protetores da floresta. Tem outros mamíferos, aves. A gente pode fazer outros episódios depois. Mas eles são essenciais. Eles são essenciais. Agora, Andressa, desculpa, Graça, mas ouvindo você falar, acho que é uma injustiça a anta ser quase uma ofensa que a gente use, né? Você Tem é uma um anta. estereótipo, Um estereótipo, porque um animal dessa importância, ela virar um sinônimo de pessoa, né? Pouco inteligente, só no Brasil, né? Né, Grazi? Ajuda a gente aí, porque é uma injustiça, né? Exatamente. Vamos parar de usar, né, gente? Parar de usar. Por favor. Inclusive, né, Ser quando eu anti-elogio. escuto esse termo, né, de forma pejorativa, eu sempre tento trazer, né, as informações sobre a espécie, porque é um animal inteligentíssimo. Então, assim, essa comparação, né, esse nome pejorativo não faz sentido nenhum, porque é uma espécie importante, inteligente, né, e que tem um papel, assim, essencial. É uma espécie guarda-chuva, né? É uma espécie guarda-chuva. Que consegue trazer para o ecossistema, né, a saúde, né? Então, assim, a gente tem uma série de benefícios aí em função da existência dessa espécie. Então, tem algumas hipóteses, né, do porquê que o brasileiro usa a anta como xingamento, mas não só a anta. Sim. Porco, burro, exato. os lados, né, tem essa... Ótima lembrança. né? Ótima Então, lembrança. assim, as espécies, né, os animais brasileiros são... O nome é muito usado de forma ofensiva. Pejorativa. Mas para as antas, né, imagine, quando os colonizadores chegaram, a anta é um animal muito especial para os povos originários, muito especial. Então, uma das hipóteses é que, para retirar essa cultura, né, que é muito característica dos povos originários, associaram a anta a algo ruim, né, de pouca inteligência, ou também por ela não ter sido deixada ser domesticada, também pelos colonizadores. Muitas pessoas, né, que conhecem a floresta e vivem lá, falam assim, olha, a anta sempre faz a mesma trilha. Então, se você for lá, Você vai achar ela. Você vai achar a anta. Isso é muito usado por quem caça e por outras pessoas também. Elas têm esse comportamento, então daí eles também associam, poxa, que animal... Podia ser mais inteligente, né? Andar por outro caminho. Eu já ia usar uma expressão ruim. Eu ia falar, nossa, que animal burro, tá vendo? Olha como que é, gente... Tá no nosso vocabulário. Tá no nosso vocabulário. Então, gente, anta não é ofensa. Tem uma grande campanha feita no Brasil, né? Considerando a anta. Anta é elogio. Então, por favor, anta é elogio. Vamos ressignificar, então. Queixadas são... é um porco qualquer, é carne para consumir. Não é. Não é. Não é. Não é carne para consumir. Não estou falando dos povos tradicionais da região amazônica, tá? Estou falando da Mata Atlântica. Aqui na Mata Atlântica, as pessoas consomem queixada, né? De forma totalmente legal. A caça é um crime, né? Aqui na região da Mata Atlântica. E o consumo de queixada e de outras espécies traz um efeito totalmente negativo, né, Grazi, para a floresta e para as pessoas também, porque é uma questão de saúde, porque os animais carregam em si vários micro-organismos que são deles, que está tudo bem com eles,
mas que para o Mas ser não humano... pra gente. Não, pra Exato, gente. as condições sanitárias são outras, né? Inclusive, no complexo mesmo, florestal de Soretama, isso é uma ameaça presente, né? A caça desses animais é uma ameaça presente. Portanto, a conservação desses animais nesse ecossistema é muito importante. Sim. Aí, Grazi, até aproveitando você falando, né? Quando a gente fala em rodovia, o pessoal pensa em obras e tráfego. Mas a rodovia perpassa por áreas ambientalmente sensíveis, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que o que a Ecovias está falando, né, de ANTA e tudo. Como é que a sustentabilidade se integra à operação de uma rodovia e a importância desse programa que está chegando aí para agregar no nosso programa de sustentabilidade. Excelente, Cíntia. A sustentabilidade ela não é um complemento, né, da operação da rodovia, ela é parte. Então, como a Andressa já trouxe aqui, o Complexo Florestal de Soretama, ele é atravessado, né, por uma rodovia, então Sim. parte da nossa responsabilidade é cuidar desse ecossistema. Então, todo esse projeto, ele tem como fundamento compreender, né, como a Andressa trouxe, a saúde, o movimento, a genética desses animais, para contribuir para que eles continuem tendo a sua existência garantida. Então, assim, a operação da rodovia não é só uma estrada. Não é só um chão, né, de asfalto. A gente tem todos esses ecossistemas que estão ali, né, próximos e que a gente tem como responsabilidade cuidar, sim. Então, não é parte, né, só do usuário que passa por ali, ele vê uma paisagem muito bonita, ele vê algumas placas e talvez ele não compreenda a dimensão do que é o impacto, né, de uma rodovia e de como a gente também tem responsabilidade e estamos agindo em função disso, né? Esse projeto é justamente uma responsabilidade em conjunto com uma parceria incrível, né, que é o Protapi, que tem toda essa expertise em prol da biodiversidade. Eu vou aproveitar esse gancho, inclusive, meninas, porque assim, a gente sabe que quando empresas e instituições científicas se juntam, o resultado tende a ser muito mais consistente. Então, eu queria saber de vocês, Grazi e Andressa, como é que vai acontecer na prática essa parceria entre a Ecovias Capixaba e o Instituto Protapir? Como é que isso vai acontecer e que resultados a gente espera alcançar? Bom, o projeto em si, né, ele não teria relevância se a gente não tivesse a participação do Protapi, né, que tem toda essa expertise em conhecer, né, de forma aprofundada essas espécies. Da nossa parte, temos todo o know-how, né, da operação da rodovia, da logística, e compreendo que, num médio e longo prazo, teremos resultados muito interessantes, tanto para o meio acadêmico, quanto também para a rodovia. Então, informações como o movimento das antas ali na região pode subsidiar, por exemplo, medidas mitigadoras mais efetivas no futuro. Onde as antas estão? Onde elas passam? Onde a gente precisa agir? Implantar novas passagens, cercar, tudo isso vem de resultados consistentes que um instituto como o Protapi pode trazer, né? O objetivo da pesquisa é a conservação, mas os resultados também corroboram para esse tipo de iniciativa que a concessionária precisa adotar, né? A gente está falando aqui de conservação. A conservação, ela envolve também garantir que esses animais continuem atravessando, né, e tendo a sua vida aí preservada e não, né, sofrendo os impactos de um atropelamento, por exemplo. Então, assim, a gente tem responsabilidade e essa união é super positiva, é muito rica. Né? A gente trabalhando junto aqui, conseguimos trazer, no médio e longo prazo, como eu disse, essas ações, né? Conseguimos garantir que a rodovia se torne um lugar mais harmônico, né, naquela região. O que eu acredito, assim, né? Quando a gente começou a conversa sobre implantar um programa, é importante que as pessoas também entendam que a gente já tem, né, como a Grazi falou, esse know-how há tanto tempo no território. A gente sabe quais são as emergências, quais são as ações emergenciais. Mas, além disso, a gente está baseado muito num guia que a gente produziu aqui no Espírito Santo, que recomenda quais são as estratégias e pesquisas para essas espécies nessa região, não só nessa região, mas em outros locais, né, como eu mencionei. Sim. Mas também está muito alinhado ao Plano de Ação Nacional dos Ungulados, que é, né, sob gestão do ICMBio. Então, eu faço parte, a Grazi participou também do segundo ciclo do PAN Ungulados. Então, as ações que a gente planejou para esse programa,
Às vezes a gente chama de programa, plano, Plano. mas tudo direcionado para que a gente tenha conhecimento para basear ações concretas de conservação. Então, ele parte, como a Grazi falou, de um diagnóstico, porque a gente precisa, em outros locais do Brasil, tem muita informação também sobre as antas, sobre queixadas, mas localmente a gente precisa ter um avanço sobre essas informações, então, Sim. genética, de saúde, de movimento, mas, além disso, também de entender como que essas espécies se relacionam com as pessoas que estão ali no entorno das reservas, né, daquele bloco florestal. Então, a gente articula também, vai articular muito com diferentes atores. A gente tem previsão de fazer um plano de gestão, né, um plano de respostas a emergências. Ou seja, gente, já tem anta caindo em fossa, né, em cacimba, em caixa seca, entender e acoplar isso, né, ao programa também, né, ao plano de vocês, para atender essas emergências. Isso, nas nosso plano de rodovias atendimento também. a emergências, né, com relação ao tráfego, né, operação. E tem algo que é muito importante, que eu acho que interliga tudo isso, que é o elemento pessoa. Porque a gente não consegue fazer conservação sem trazer as pessoas para perto. Então, entender, como eu falei, como são essas relações das pessoas com a fauna. Então, de que forma essa coexistência pode ser melhorada. Porque ali a gente não tem só a rodovia como impacto, a gente tem a caça, tem a presença de animais domésticos como cães, que impactam muito esses animais, e também implementar um programa de educação ambiental, que seja um programa de educação ambiental co-criado com as pessoas, que é isso que a gente quer. Porque chegar também num território, né, a gente já está lá, mas trazer essas abordagens novamente com as pessoas, elas não podem receber essa informação de cima para baixo. Isso tem que ser co-construído com elas também. Então, o nosso objetivo é trabalhar para a conservação, pensando na produção do conhecimento para futuras ações de conservação, mas já implementando algumas ações que são emergenciais, como, né, entender a coexistência, e aí o plano de respostas a emergências entra nesse processo, né? Implementar um programa de educação ambiental que seja efetivo, não pontual. Então, é um programa mais completo que a gente... E ele vem de algumas ações do Plano de Ação Nacional. Está muito ligado, né, aos Muito, eixos do dialoga plano. muito. ligado, está muito ligado. Exato. Essa ida, né, no segundo ciclo do PAN, foi muito bacana, porque a gente conseguiu entender a realidade da rodovia e trazer para o plano, né, Andressa? Foi tudo muito bem construído. E como ela bem falou, né, as ações de educação ambiental também vão perpetuar todas essas informações que a gente trouxe aqui, né, de como as antas são importantes, os queixadas também. Então, não é só o impacto ali, né, naquela região da rodovia, mas também de todo o território. Eu posso só Claro, acrescentar? deve. Como eu mencionei inicialmente, os dados, né, ou as ações que a gente faz aqui no Espírito Santo, elas repercutem e amplificam as ações em nível nacional. Então, a gente está pensando na conservação da espécie. Aqui a gente está trabalhando com populações das duas espécies. Mas quando a gente soma essas informações e esses esforços com ações e esforços em nível nacional e mundial, isso torna a nossa atuação ainda mais relevante. Porque já ouvi, mas vocês trabalham em Soretama, mas só ali foi... Não é só ali. A conservação tem e deve ser amplificada. E aí eu acho, né, que quando... E aí vem a sua pergunta também, né? A relação com empresas e organizações não governamentais, ela pode e deve ser estimulada, né, considerando os valores, a ética no trabalho, todos os processos, porque a gente só tem a ganhar com isso, né? Construindo em parceria mesmo, porque essa foi uma construção em parceria. Existe uma ameaça no território? Existe. A gente sabe disso. Os atropelamentos, eles são reais. Real. Sim. Eles são reais. A gente precisa trazer informação e aproveitar, que eu falo aproveitar entre aspas, que a gente pode amplificar os registros de movimentação dos bichos. Imagina, gente, ter anta com colar monitorando satélite.
Uhum. A pesquisa no Brasil é muito difícil de ser realizada. É um desafio. É um desafio. Inclusive para as queixadas ali, né? Os dados serão inéditos, né, Andressa? Serão porque, não sei se vocês já ouviram falar, rodovias, né, para algumas espécies são consideradas como barreiras. As espécies não atravessam. Por exemplo, algumas espécies, anta atravessa. Então, a gente tem antas atropeladas em Soretama, isso é um impacto fortíssimo para a população, como a gente já falou, mas queixadas não atravessam. Então, a gente precisa entender até onde que elas vão. O que a gente pode futuramente, né, ter como subsídios, dizer, olha, elas vão até aqui. O que será que a gente não consegue fazer? Porque o lado oeste do complexo já não tem mais queixada. Uma das hipóteses é que desse lado a caça levou à extinção e depois os animais que estão do lado leste da rodovia não passam para cá. Não usam as passagens, Não as usam. manilhas, não usam. Mas usam, às vezes, as manilhas que estão lá dentro da floresta. Tem algumas assim. Usam. Sim. Por que eles não passam? Então, essa é uma pergunta. O que acontece, Cíntia? Quando a gente tem uma rodovia, a gente está falando agora, né, da rodovia claro. em si. Sim. Então, você pode ter um efeito que é a morte do indivíduo, né? O indivíduo pode... Ou você pode ter essa separação, né? Cria uma barreira, de fato. E aí, aquele grupo que está ali, geneticamente... Imagina, um monte de parente acasalando entre si. Isso, futuramente, pode gerar um problema seríssimo. Esses indivíduos podem ficar mais vulneráveis a doenças, Sim. a eventos climáticos extremos. Né? Pode... uma série de... Tipo, o que Uma mata série um de- pode matar todos, Pode, né? Porque eles exato. têm a mesma genética. Exatamente. Eles estão muito, né, próximos geneticamente falando. Então, essa variabilidade, né, genética que a gente Exato. fala, ela é muito importante para a saúde da população e da espécie, né? Sim. Então, a rodovia, nesse sentido, ela pode se tornar um efeito barreira mesmo. Sim. E você quer fazer alguma Pode. pergunta? Eu estou aqui tendo uma aula, gente. Eu estou encantada. Estou aprendendo muito hoje. Por verdade. favor. Se deixar, a gente fala, né, Eu Grazi? acho muito interessante porque a gente sempre pensa de fato no atropelamento, mas tem questões tão mais complexas que também envolvem a rodovia, né? Exatamente. Sei lá, é ótimo, né? Mas você tem entrada, né, de outros vetores também de ameaça. Cão doméstico, eles entram por diferentes... Né, o produtor tem ali seu cão, ele entra na floresta, ele pode competir com outros cães silvestres, né, um cachorro do mato, por exemplo. Tem outros carnívoros, ele preda, ele machuca, ele leva à morte também. Sem contar a saúde, enfim. Então, a gente tem outros efeitos negativos que são amplificados. Né? Então, pensar num cenário de forma complexa. Sim, rodovia é um impacto no Brasil e no mundo. A questão é, se a gente sabe construir rodovia, a gente tem que saber resolver os problemas. E de forma coletiva. Porque, por vezes, talvez Cíntia tenha uma super ideia que pode ajudar. Um cidadão. Então, é nosso papel como cidadão. Eu acho que aqui vai além do papel de empresa ou de organização. Eu acho que as pessoas precisam... vou falar direto ali. Agora é a hora. Agora é hora de falar com você. Mas que a gente, como cidadão, precisa entender o nosso papel. Porque não basta imputar, né, toda a responsabilidade. Vocês são de organizações não governamentais, vocês têm que ir lá fazer o trabalho a qualquer custo. Não é assim. As empresas têm a sua responsabilidade também. E, quando possível, essa responsabilidade ela vem... Por exemplo, né, nessa parceria que a gente está construindo agora, a gente tem outros exemplos no Brasil, mas o cidadão, você que mora ali na floresta, ou que usa a rodovia, né, ou que passa pelas estradas vicinais, que são até as escadas de chão também têm atropelamentos, né, tem outros impactos. Então, é importante que as pessoas entendam que o nosso papel como cidadão, primeiro é o nosso papel como cidadão, depois é a instituição. Então, eu penso nesse sentido, sabe? Eu acho que as pessoas que trabalham com a gente têm esse mesmo pensamento. É um pacto coletivo, É um né? pacto Exatamente. coletivo. É um pacto coletivo. A gente não eximindo a responsabilidade de cada um. Sim. Mas reconhecendo que todos nós temos um papel, Temos, né? Exato. O que me cabe, né? O que nos cabe? Da parte da ciência, da mobilização social, o que nos cabe? De quem está ali gerindo a unidade de conservação,
né? O que cabe a ele? O que cabe à Grazi, né? A Ecovias, a outros empreendimentos locais também. Sim. Então, a gente precisa dialogar. E o programa, ele tem uma das metas, é criar essa rede de diálogo institucional, né? Interinstitucional, para que a gente juntos entenda como que a gente vai fazer no futuro, porque a responsabilidade é de todos ali. Então, a gente vai trazer, eu espero de forma boa que isso aconteça. Estou bem ansiosa e com uma boa expectativa de trazer as pessoas para perto e criar essa rede, né, Grazi? Acho que vai ser importante. Esse papo aqui já é um esforço, né, da gente mobilizar as pessoas. E a Andressa trouxe um assunto aqui que é bem sensível, né, Grazi? Atropelamento. E aí, falando de papéis, o papel do motorista, né? É uma realidade na rodovia, o atropelamento de fauna silvestre, principalmente nas áreas que são perpassadas por complexos ambientais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, né? O que a gente está fazendo para evitar que esse caso seja recorrente e como é que esse programa que a gente está construindo aí maravilhosamente bem. Estou tendo uma aula, Andressa. Obrigada. Você tá maravilhosa. Você está gostar de biologia, maravilhosa. Eu falo. Como é que esse programa vai ajudar a gente a ver cada vez menos casos que trazem risco tanto para a fauna quanto para o próprio usuário? Perfeito, Cíntia. Assim, falando mais especificamente sobre o complexo, né, de Soretama, a parte mais sensível, vamos colocar assim, da nossa rodovia. Os usuários que por ali passam, né, já conseguem perceber que recentemente nós reduzimos a velocidade, né, em parceria com a PRF, foi muito que a Andressa falou aqui, construímos uma parceria, uma rede, então, PRF, NTT, concessionária, em prol dessa redução na região, justamente para evitar que as colisões, né, e que sejam mais severas e que o usuário ele tem esse tempo de resposta, né, caso algum animal atravesse. Então, o usuário que está passando pela rodovia ele tem essa responsabilidade de se atentar à sinalização, se atentar a esses pontos mais sensíveis, né, ter essa consideração de que naquela região realmente a atenção é redobrada. E, no caso das outras regiões da rodovia também, né? Não só Soretama. A gente está falando aqui de Soretama, mas a rodovia como um todo, né? A gente corta o estado inteiro. Passa por várias regiões naturais aí que precisam de atenção. Então, o usuário, na sua condição de cidadão responsável, né, não está vestindo uma camisa aqui de um projeto ou da Ecovias, também precisa se atentar. Então, esse é um ponto muito importante aqui que eu gostaria de deixar, né? Essa sensibilização de que não é só um trecho com uma mata do lado que eu vou conseguir passar aqui Nem a mata está atrapalhando aqui eu chegar mais rápido, exatamente, né? Aquela coisa, nossa, não, mas é rapidinho, são 20 quilômetros aqui, a gente acelera e bora. Não é. Ali é a morada, né, de muitos animais e principalmente do período da noite, né, um período muito crítico. Esses animais costumam transitar durante esse período do dia. Então, assim, é importante que essa atenção seja redobrada. Né? A gente faz todo um trabalho aqui de conscientização, né, levando essa informação para o usuário através de ações de educação ambiental, de educação também, né, viária, mas cabe a cada um pensar. E até mesmo nós, né? Quando estamos na rodovia, temos que nos atentar. Então, isso aí. É isso. Andressa, esse programa, ele prevê uma série de ações de monitoramento. Sim. Vai monitorar, por exemplo, o movimento desses animais, das antas e das queixadas, a condição de saúde. E aí eu queria entender melhor como é que ele vai acontecer ali próximo, nas áreas próximas da BR-101. O que as pessoas vão ver por ali, o que vocês vão fazer? E eu já faço uma segunda pergunta sobre a questão dos atropelamentos, que normalmente é o que vem primeiro na nossa cabeça, se esse estudo ele vai conseguir ajudar a reduzir esses atropelamentos? Bom, primeiro, como que a gente vai conseguir coletar tantas informações, né? Mas antes eu posso só, e aí eu já complemento, eu já te respondo, mas o podcast complementar, complementar a Grazi, que o programa de educação ambiental que a gente prevê, um programa de educação para a conservação, ele vai potencializar muito, eu acho, que a conscientização das pessoas, porque não é só quem mora no entorno. Quem trafega pela rodovia vem daqui, de Vila Velha, de Vitória, então, né, de outras grandes cidades. Então, é importante que a educação, a conscientização seja amplificada. E aí, te respondendo, nós vamos, primeiro, né, a gente vai ter captura de animais, então,
com base em autorização do órgão, né, que é o ICMBio. Então, a gente vai capturar esses animais, vai colocar um colar nesses animais, e a gente vai monitorá-los via satélite. Isso é uma parte. Legal. A captura, ela é uma captura que ocorre dentro da floresta, né? Ela não envolve uma exposição, então vai ser feita pela nossa equipe, acompanhada também pela equipe da Ecovias, sempre que possível. Então, a gente tem todo um protocolo bem estabelecido para que isso seja feito. Óbvio que o que a gente quer é que essa informação, onde as antas estão andando, que a gente consiga também traduzi-la mais acessivelmente para que as pessoas saibam, porque a ciência ela vem como base para a gente responder várias perguntas, mas as pessoas nem sempre entendem, porque ela não é fácil, às vezes, de ser compreendida. Então, a gente precisa entender como esses bichos estão na paisagem e fazer com que essa informação chegue a qualquer pessoa, né? As coletas, por exemplo, a gente vai coletar sangue desses animais. Quando a gente captura um animal, já que ele está ali capturado, que já é mais invasivo, a gente coleta... Tem que aproveitar para fazer tudo, né? Então, a gente pede assim, desculpa, mas eu vou coletar muita coisa tua agora. Que é para a gente entender a saúde genética, tanto de queixadas quanto de antas. A gente faz todos os dados, coleta os dados de tamanho, né? É muito legal, gente. Eu acho fantástico isso. E essas informações juntas, o programa ele não tem o objetivo de reduzir os atropelamentos. Sim. A gente não vai fazer. É o foco, não assim, é o né? foco, porque são 3 anos. A parte inicial, a gente fala, não é a parte inicial, são 3 anos e meio. 3 anos e meio, é possível fazer muita coisa? É possível fazer muita coisa, mas alguns dados, eles demoram um pouco mais para serem analisados, serem discutidos, integrados. Então, não é o foco principal do programa, mas todos esses dados podem, como a Grazi já mencionou, em médio a longo prazo, melhorar, muitas vezes, alguma estrutura de mitigação, né? Então, eu lembro que logo no começo eu falei, olha, nós não vamos mitigar atropelamentos, porque o que a gente está fazendo ali é aumentando o conhecimento sobre essas espécies, fazendo com que a gente consiga implementar ações de conservação em médio prazo e também implementando algumas ações que são emergenciais, que estão inclusive no Plano de Ação Nacional. Mas, quando a gente vai e aumenta a capacidade de ações de conscientização, por exemplo, a gente consegue, né, de uma forma... porque é muito fácil você falar para quem já está catequizado. É mais difícil para você chegar em quem não está catequizado. Catequizado, entenda-se, né, de estar ali, que gosta do tema, que é ligado à natureza, que está ali, que trabalha próximo. O importante é que a gente amplifique. Então, a conscientização, né, de um usuário da rodovia tem que ser potencializada, como a Grazi falou. Então, eu acho que o programa ele vai trazer muito isso. É uma ação coordenada, assim, pensando não só na rodovia, mas nas outras ameaças que a gente também já mencionou. Sim. Então, e aí a gente não pode criar essa expectativa, né? A gente não vai reduzir. Porque a gente até brincou no plano, assim, meu Deus, como que a gente vai reduzir? A gente não consegue mensurar. Até porque reduzir, Andressa, é outra espécie que você tem que tratar, né? É humana. Né? Aí é outra espécie. O buraco é mais embaixo. Mas pode ser que venha como uma consequência a isso médio e longo prazo. É isso que a gente quer. É exatamente isso. Porque quando que a gente sabe que o esforço que a gente fez para salvar aquela espécie deu certo? Quando você já não está mais ali no território daqui a uns anos e a ação reverberou, continua. As outras instituições se apoderaram, também se responsabilizaram, as pessoas se responsabilizaram. Então, eu quero ficar em Soretama o resto da vida? Eu quero, mas não para... o que a gente quer é que essas ameaças diminuam ao longo do tempo. Sim. Eu quero que outras Andressas, outras Grazes, outras Danis, né, outras pessoas, Paulinhos, Herones, surjam e reverberem essas ações. Acho que esse é um grande legado que a gente quer deixar. E a gente vai está prevendo, né, no final desses 3 anos e meio, um programa integrado. Então, uma análise crítica, olha...
o que a gente tem de informação, como que essa informação pode ser utilizada para subsidiar e potencializar as ações de mitigação. Então, é isso que a gente quer. Sim. Tá? Às vezes eu fico frisando, mas é porque senão as pessoas criam muita expectativa. Tem que criar mesmo, porque a gente quer salvar as espécies. Esse é o nosso papel no mundo, pelo menos o meu. Mesmo não sendo foco, né, Andrés? A gente está aqui num momento de comunicação, Sim. falando com muitas pessoas. Então, assim, a gente sabe que há um debate sobre a velocidade máxima Sim. na rodovia, né? Tem aquelas pessoas que querem que a velocidade seja aumentada, defendendo aí a fluidez do trânsito, mas a gente tem que considerar que tem espécies que estão sofrendo com essa medida, né? Não é, a gente deixou aqui bem claro, não é o objeto, né, principalmente dessa primeira temporada, Exato. que vai ter mais temporadas aí, né, devido à importância do projeto, merecem várias temporadas, mas, assim, pelo menos a sua visão como especialista desse debate sobre velocidade máxima nas rodovias e seu impacto junto a esse programa. Bom, primeiro eu acho que precisa ser avaliado o contexto como um todo, o cenário, né? Então, por exemplo, Soretama, que é aqui a gente está falando, Soretama. Manter a velocidade alta é impossível. Primeiro, por conta do relevo que a gente tem ali. Né? Muitos pontos de atropelamento são justamente nesses pontos cegos que a gente chama. Sim. Dá esse nome, né? Os aclives, né? Mas, assim, é justamente nesses pontos. Então, a gente tem que avaliar o cenário, avaliar que os atropelamentos geralmente ocorrem muito à noite para esses grandes para a anta principalmente, para outros vertebrados ao longo do dia, independe, mas as pessoas à noite aumentam a velocidade. Então, o que eu acho que a velocidade ela precisa ser definida considerando, tem que ter fluidez no trânsito? Precisa ter, mas até onde isso vai? Porque se a partir do momento que isso extrapola para a vida, para a perda de vidas, porque não é só a perda de vida humana. Sim. A gente está falando de perda de vida como um todo, né? Dos animais e da floresta. Porque quando a gente mata uma anta, né? Se mata a floresta se junto. mata a floresta junto. E mata os seres humanos também, né? Então, é exatamente isso. Então, eu acho que é preciso ter muita cautela. Então, definir, precisa estar aqui acima de 80, porque as pessoas, os caminhões precisam trafegar e chegar nos seus pontos, né, seus destinos, com um tempo hábil. Os veículos menores também precisam trafegar. Precisa ter segurança. Então, precisa ter prudência do usuário. Precisa ter... Não é só com anta, que é um grande mamífero, que pode ocorrer levar uma pessoa à morte. Dependendo da velocidade que ela está no veículo, se ela tentar se desviar de um animal que está passando pela pista, ela não vai conseguir parar. Não tem como. Então, quantas aves são mortas, batem, né? É muito, né, Grazi? Principalmente nesse período, né? No final da tarde ou início da noite. Às vezes o usuário também não está muito bem, né? Ele está ali numa situação em que ele já está dirigindo por muitas horas. Se um animal de pequeno porte bate, pode levar um acidente. Então, não é só sobre o porte. E né? imagina, inclusive, bater contra uma anta, né? Nossa, um animal enorme. Leva a pessoa à morte. Destrói. Pode levar. carro. Pode levar a pessoa à morte. Não só no Pantanal, na região do Mato Grosso do Sul, isso é cruel, assim, sabe? Então, é uma questão de segurança pública mesmo, né? De saúde, então, e de segurança ali das malhas viárias. Então, a gente está falando de rodovia, mas também tem ferrovias, né? E outros empreendimentos que também têm impactos diversos. Mas é isso, Cíntia, é ter cautela na hora e avaliar tudo isso. Então, saber se tem outras estruturas que minimizam os atropelamentos, então que impedem, né, sejam passagens de fauna, bem construídas, diga-se de passagem, né, quase uma redundância aqui, mas elas precisam ser bem construídas. Se vai haver cercamento ou se não vai, de que forma que vai ser. E associar também com redutores de velocidade, com a velocidade adequada para aquela via. Enfim, Sim. assim, é porque é muito complexo, né? São muitos interesses envolvidos, eu acho. A gente quer que as pessoas e a vida tenha, né, o direito, as pessoas tenham o direito de ir e vir com segurança, que os animais tenham o direito de ir e vir com segurança, e que também a gente não é
eu falo, né? Tô falando como cidadã que trabalha para a conservação. A gente não é contra a melhoria da qualidade de vida, né? O crescimento das cidades, mas cidades inteligentes, cidades que têm uma arquitetura viável, sustentável, né? Áreas urbanas florestadas, né? Então, isso que a gente tem que pensar. A gente está pensando, estou ampliando o tema, né? É que uma coisa leva a outra, né? E quando a gente pensar, né, Grazi, na época a gente fez esse estudo, quando a gente diminuiu a velocidade em Soretama, ampliou a passagem por aquele trecho em apenas 6 minutos. Então, o que é 6 minutos, né, em função da preservação que você tem ali de espécies? É uma vida também, né? Então, é isso. É porque as pessoas... Muita gente não sabe. E aí, você que passa, que está lá para a Bahia, vai para Linhares, passa Soretama, São Mateus, vai para Itaúnas, que é uma delícia. Por ali, você passa por uma das mais importantes áreas da Mata Atlântica. É considerada uma área prioritária para a conservação. Gente, pensa que antes, na floresta, na Mata... A gente está falando de Mata Atlântica, os outros biomas são fantásticos também. Toda a fauna que a gente tem hoje é uma fauna característica da Mata Atlântica. Tem onça-pintada, tem anta, tem tatu-canastra, que ainda está lá, né? Resistindo. Arpia. Tem queixada, tem cachorro do mato, tem mão pelada, tem capivara, lontra, uma infinidade de aves, mas eu não vou citar aqui os nomes de todas, porque tem o jacu-estalo, que acompanha muitas vezes a dona queixada, que é uma ave super fantástica, que às vezes também faz uma vocalização que parece um estalo. E muitas vezes, quando as queixadas andam... Jacu em queixada, hein? Que rolê. Uma jacu-estalo, uma banda. E aí, quando as queixadas passam, né, eles comem os insetos também que por ali, né, ficam mais expostos. Então, é isso, sim. Sim, sim. Né? E por tudo isso que a gente está falando aqui, sobre essa responsabilidade coletiva, sobre a importância que a ação de cada um tem na conservação das espécies e do meio ambiente, Grazi, me ajuda aí agora. Que dicas a gente tem que dar, reforçar, na verdade, né, para os usuários que passam por esses pontos mais sensíveis da rodovia? O que eles têm que ficar atentos? O que é primordial para ser feito? Bom, o primeiro ponto, né, é redobrar a atenção. Redobrar a atenção, seguir, né, a velocidade da via, no caso de Soretama é 60 km por hora. Redobrar a atenção nos períodos de final da tarde e durante a noite, principalmente, que é o momento que os mamíferos estão mais ativos, né? Se atentar à sinalização também, então esses pontos geralmente estão sinalizados com placas, né, de sensibilização, né, para indicar que esses pontos são áreas de preservação. E também, né, caso avistar algum animal, ter esse cuidado de não avançar, né, ligar o pisca-alerta e tentar conduzir o animal, deixar que o animal, né, atravesse a via, né, nunca sair do carro ou tentar fazer uma manobra ali que seja mais arriscada, né, pensando também na segurança do usuário. Então, assim, é muito importante que esses pontos sejam sempre de atenção, né? Esses locais são realmente muito importantes, mas também, né, podem gerar aí um acidente. Então, é todo um circuito, né, de segurança da vida animal e também do usuário. Maíra, se alguém aqui não sou apaixonado pela Andressa, pelo Protaqui, pelo projeto, eu acho que não ouviu a mesma coisa que a gente, né? É verdade. É encantador. Né? É uma pena que a gente vai encerrar o papo por agora, não antes sem ouvir as considerações finais de vocês duas. Posso começar? Pode. Primeiro, quanto mais oportunidades a gente tiver de divulgar o quanto essas espécies são incríveis e o quanto elas estão ameaçadas e o que a gente pode fazer para ajudar na proteção delas, mais e mais a gente vai potencializar o nosso trabalho. Então, pedir prudência para as pessoas, prudência, né, e responsabilidade às empresas, que é isso que a gente fala, né, sempre. E eu acho que fica acho que uma grande lição é que a gente não faz nada sozinho. Parece meio clichê, mas a gente não faz nada sozinho. Nada. A conservação ela é feita por todos.
e para todos. Porque o ser humano está dentro, a gente fala biodiversidade, está lá, os bichos estão na floresta. Não, a gente também é. A gente faz parte de todo o sistema. Então, eu acho que é vida longa às espécies, que a gente precisa da ajuda de vocês também, de todo mundo. E fiquem mais apaixonados pelas antas queixadas, onças. Bom, acho que a mensagem principal é o compromisso, né? O compromisso da nossa parte, em conjunto com o Protapi, mas também, né, as pessoas, os usuários que passam pela rodovia, de se atentar, né, tudo que foi falado aqui, mas também entender que nós somos partes desse todo, né? E um projeto de conservação, como a Andressa já falou, ele envolve cada um desses agentes. Então, quando se fala, né, em biodiversidade, um nome muito amplo, né? Biodiversidade é o quê? É você também, né? A Andressa até colocou isso agora, né? É você também, somos parte desse ecossistema. Então, o que eu queria deixar é que toda essa parceria vai ser muito positiva para a gente. É uma honra poder participar desse momento. Fico muito feliz e que os resultados eles sejam realmente os mais positivos aí para a conservação dessas espécies. É isso aí. Eu estava aqui pensando, por tudo isso que a gente falou, assim, a gente fala muito de uma mudança de cultura falando em segurança viária. Mas quando a gente fala de preservação, conservação das espécies, a gente também está falando de uma mudança de cultura que a gente precisa que todo mundo entenda, se conscientize e faça a sua parte para isso, né? Pessoal, então, se vocês quiserem saber mais sobre os programas de sustentabilidade da Ecovias Capixaba, acessa www.ecoviascapixaba.com.br/sustentabilidade. E se quer saber mais, conhecer mais sobre tudo que o Instituto Protapir faz, é só acessar o www.protapir.org. E se você perdeu algum episódio anterior da série podcast Novos Caminhos, né? Sobre segurança viária, sobre pedágio, sobre concessão, sobre tantos assuntos, licenciamento ambiental, é só ir lá na nossa página e conferir os episódios anteriores. www.ecoviascapixaba.com.br/Novo Caminho. Até a próxima. Até a próxima, porque a gente volta, viu? Espera aí. Voltamos.